Artigo 5º. Para fins desta lei, considera-se dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Dado pessoal sensível, dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Dado anonimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais em suporte eletrônico ou físico. Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Encarregado, pessoa natural indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a autoridade nacional de proteção de dados. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a autoridade nacional de proteção de dados. ANPD. Agentes de tratamento são o controlador e o operador. Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, reutilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. A anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Consentimento, manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Bloqueio, suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Eliminação, exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados independentemente do procedimento empregado. Transferência internacional de dados é a transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Uso compartilhado de dados. Uso compartilhado de dados, comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de banco de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos ou entre entes privados. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais é a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas para salvaguardas e mecanismo de mitigação de risco. Órgão de pesquisa, órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras,
com sede e foro no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou artístico. E órgãos de pesquisa é o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou artístico. E a autoridade nacional é o órgão da administração pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei. Autoridade nacional, órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei. Autoridade nacional, órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Esse é o artigo 6º. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Quais são os princípios? É o princípio da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. O que é que diz cada princípio desse? Finalidade é a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Adequação, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Necessidade, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Livre acesso, garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Qualidade de dados, garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade do seu tratamento. Transparência, garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Prevenção, a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Não discriminação, impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Do tratamento de dados pessoais, dos requisitos para o tratamento de dados pessoais. Artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: mediante fornecimento de consentimento pelo titular, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei.
Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais, quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados, para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei 9307 de 96. Para a proteção da vida e da incolumidade física do titular e de terceiro, para a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais da área de saúde ou por entidades sanitárias, para a tutela de saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária, quando necessários para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais ou para a proteção do crédito, inclusive quanto a um disposto na legislação pertinente. O tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilidade. É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. O controlador que obteve o consentimento referido no inciso 1 do caput deste artigo, que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previsto nesta lei. Eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. O tratamento posterior dos dados pessoais a que se refere os parágrafos 3 e 4 deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta lei. Artigo 8º. O consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º, o inciso 1 do artigo 7º, para vocês, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado em seguintes hipóteses: mediante o fornecimento de conteúdo pelo titular. Ou seja, o consentimento previsto no inciso 1 desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta lei. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta lei. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação. Em caso de alteração de informações da referida nos incisos 1, 2, 3 e 5 do artigo 9 desta lei, o que é que diz os incisos 1, 2, 3 e 5? Ou seja, em caso de alteração de informação referente à finalidade específica do tratamento, forma e duração do tratamento, observado os segredos comercial e industrial, ou informação acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. O controlador deverá informar o titular, com destaque de forma específica do teor das alterações,
podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada, ostensiva, acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. Finalidade específica do tratamento: forma e duração do tratamento observado dos segredos comercial e industrial, identificação do controlador, informações de contato do controlador, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento e direitos do titular com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 desta lei. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência de forma clara e inequívoca. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações. Quando o tratamento de dados, parágrafo 3º, quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício do direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos de titular, elencados no artigo 18 desta lei. Artigo 10º. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas que incluam, mas não se limitem a: apoio e promoção de atividade do controlador, proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais nos termos desta lei. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Parágrafo 2º. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observado os segredos comercial e industrial. Bom, lido o artigo 5º ao 10º, vou encerrar o vídeo por aqui e a gente continua a partir do 11º. Vou fazer blocos de 5 em 5 artigos.